Olá, no vídeo de hoje nós vamos continuar aquela conversa sobre a vida do rei do pop, Michael Jackson. Então, se você não viu a parte 1 e a parte 2, não se preocupe, porque vai estar aparecendo para você agora na parte superior direita da sua tela. E também, na tela final deste vídeo vão estar as outras duas partes. Não deixe de assistir porque está muito interessante. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. E depois que Michael Jackson ganhou o título de Rei do Pop em 1990, ele ficou sumido por aproximadamente um ano, aparecendo em 1991 com sua nova música Black or White, que fazia parte do seu novo álbum Dangerous, onde Michael, junto com John Lenz, que foi o diretor que trabalhou na gravação de Thriller, gravaram mais um clipe onde tinha a participação do Macaulay Culkin, que ficou muito conhecido no ano de 1990 pelo filme Esqueceram de Mim. Álbum esse que novamente bateu mais um recorde, quando transmitiram simultaneamente o clipe para aproximadamente 27 países, conseguiram que cerca de 500 milhões de pessoas assistissem, e foi assim que eles conseguiram mais esse recorde. E um ano depois, em 1992, Michael fundou uma organização de caridade chamada Heal the World Foundation, onde além de doar milhões de dólares, ele também deu palestras, onde falava sobre o uso de drogas e bebidas, e através de milhões de dólares que foram enviados pela fundação para o mundo inteiro, foram ajudadas milhões de crianças que sofriam com a guerra, doenças e coisas do tipo. E durante a turnê do álbum Dangerous, que iniciou em 1992 e quebrou mais recordes, chegando em 1993, a turnê foi interrompida porque Michael tinha sido acusado de abusar sexualmente de um menor. O que não deu em nada, porque essas declarações que foram feitas à imprensa nunca foram entregues à justiça. Uma investigação foi iniciada por um promotor de justiça, mas aproximadamente um ano depois foram arquivadas por faltas de prova. Especula-se que o jovem não contribuiu com a justiça porque havia um acordo feito por Michael e seu advogado com o pai do jovem, que contra a vontade de Michael e o advogado teriam pago cerca de 15 milhões de dólares. E em dezembro de 1993, Michael pela primeira vez falou sobre o caso no seu rancho e disse simultaneamente a várias redes de televisão que era incapaz de causar mal a uma criança. E mesmo sendo interrompida a turnê, já tinha quebrado recordes com a média de 3,5 milhões de pessoas em 69 apresentações, o que nunca tinha acontecido até aquele momento. E além disso, todo o lucro que a turnê conseguiu arrecadar foi para a caridade. E durante a turnê do álbum Dangerous, não tinha como Michael fazer a divulgação do álbum nos Estados Unidos, porque estava viajando e se apresentando. E quando a turnê acabou, ele voltou em 1993 e pensando na divulgação do seu álbum, Michael teve a brilhante ideia de fazer uma apresentação no intervalo do Super Bowl no dia 31 de janeiro de 1993, que foi a partida que decidiria a temporada, transmitida pela rede de televisão NBC, que contava com uma audiência de 103,4 milhões de pessoas, e o álbum Dangerous voltou ao top 10, e nessa apresentação Michael cantou 3 músicas que foram essas que você vai ver agora. E em 26 de maio de 1994, Michael se casou com a cantora, compositora, instrumentista e filha de Elvis Presley, Lisa Mary Presley, em uma cerimônia que foi realizada na República Dominicana e que foi transmitida pela imprensa. Em 1995 foi lançado pelo cantor um álbum duplo, e o primeiro disco continha 15 sucessos remasterizados, e no outro, uma coleção de canções inéditas. O álbum History vendeu quase 20 milhões de cópias e pertence a esse álbum a música que deu vida ao clipe, em que teve 2 cenas gravadas aqui no Brasil, uma na comunidade de Santa Marta, no Rio de Janeiro, e a outra no Pelourinho, Salvador, na Bahia, com o grupo de percussão Olodum.
E se você não conhece o Olodum, já tem vídeo aqui no canal onde eu falo o que é e como surgiu o Olodum. Eu vou deixar no card na tela final, caso você queira assistir depois. E a turnê do álbum History começou em setembro de 1996, e um ano depois, quando terminou a turnê, Michael quebrou novamente o recorde de público. Isso aconteceu quando em 56 cidades de 35 países, Michael conseguiu atrair cerca de 4,5 milhões de pessoas para essas apresentações. E ainda em 1996, Michael, que já tinha se divorciado de Lisa, se casa novamente com Debbie Rowe, que foi com quem Michael teve seus 2 filhos, Michael Joseph Jackson Jr. e Paris Catherine Jackson. E o que assustou a todos na época foi o fato de Debbie ter abrido mão da guarda dos 2 filhos e ter entregue ambos para Michael. Mas em 2002, Debbie, em uma entrevista, revela que os filhos foram um presente dado por ela para o Michael. Já em 2019, em outra entrevista, ela revela que Prince, que seria o 3º filho, e Paris não são filhos biológicos de Michael, e que ela nunca teve relações com o cantor, sendo a fertilização feita por doações de esperma de uma terceira pessoa. E voltando em 1997, ano em que foram remixadas 8 músicas exclusivas do álbum History e lançadas na coletânea Blood on the Dance Floor, que foi a única música que fez sucesso, mas mesmo não fazendo um grande sucesso, o álbum vendeu 7 milhões de cópias, e nesse mesmo ano Michael também estrelou o filme Ghost. E em 1999 foram realizados por Michael diversos concertos beneficentes e contava com participações de diversos outros cantores de sucesso, como Mariah Carey, Pavarotti, entre muitos outros. No ano de 2000, Michael tentou retirar a licença das gravações originais do catálogo dele, da gravadora, para que ele pudesse fazer o lançamento independente para não ter que dividir os lucros com a Sony, mas ele não conseguiu porque no contrato existiam cláusulas que o impediam de fazer isso. E como nenhuma das partes queriam passar por processos judiciais, eles entraram em um acordo em que Michael poderia se desvincular da gravadora depois do lançamento do álbum Invincible e também depois que ele lançasse uma coletânea com os seus maiores sucessos. Mas a relação entre eles só piorou quando propositalmente a gravadora vazou a música You Rock My World para as rádios, tendo que automaticamente ser lançado como o primeiro compacto, quando a música que Michael realmente queria que fosse lançada fosse a Unbreakable. E com isso o cantor se negou a colaborar com o resto da divulgação. E depois disso, a Sony ainda insistiu, lançou algumas outras músicas, mas sem a colaboração do cantor. E ainda na intenção de atrapalhar, a Sony retirou o álbum das lojas com apenas 3 meses. Mas ainda assim foram vendidas 12 milhões de cópias. Em 2001, quando Michael completava 30 anos de carreira solo, foram feitas remasterizações dos seus álbuns de grande sucesso e que também foram incluídas canções inéditas. E entre outros eventos foram realizados 2 shows no Madison Square Garden em setembro de 2001, que também contava com a participação de vários outros cantores de sucesso. Michael também ajudou a formar um concerto beneficente que tinha como objetivo arrecadar fundos para os familiares das vítimas do atentado que aconteceu em 11 de setembro nos Estados Unidos. Em 2002, nasce o 3º filho de Michael, Prince Michael Jackson. Em 2003, foi lançado Number One, um lançamento que marca o término do contrato de Michael com a Sony. A coletânea vendeu 10 milhões no mundo todo. E no mesmo ano, foi lançado um documentário que mostrava o dia a dia do rei do pop e também contava como sua infância foi difícil, mostrava como era sua vida com seus 3 filhos, e entre outras coisas. Nesse mesmo ano, Michael foi acusado novamente de abuso sexual de menor por Gavin Arvizo. O cantor negou a acusação e, inclusive, Elizabeth Taylor defendeu o cantor e disse que ela estava presente durante a estadia de Gavin e que não tinha acontecido nada de estranho. E tanto Michael como Gavin passaram por avaliações mentais e, segundo o Dr. Stan Katz, Michael tinha a mentalidade de um menino de 10 anos
e não se encaixava no perfil de um pedófilo. E em maio de 2005, depois de 5 meses de julgamento, o cantor foi absolvido por falta de provas. E com isso, Michael decidiu fechar Neverland e foi morar em Bahrein, e disse que por mais que ele amasse Neverland, ela tinha trago muitas coisas ruins para a sua vida e que nunca andaria com crianças novamente. Antes disso tudo e do julgamento em 2004, foi lançada uma coletânea chamada The Ultimate Collection. E em 2006, a Sony lançou também uma coletânea que era um álbum duplo chamado The Essential Michael Jackson. E ainda em 2006, Michael decidiu sair do seu isolamento, comparecendo em vários eventos e homenagens. E em 2006, Michael recebeu 8 Guinness World Records. E entre esses, alguns títulos eram primeiro artista a ganhar 100 milhões de dólares em um ano, primeiro artista a vender 100 milhões de álbuns fora dos Estados Unidos, e outro era o artista mais bem sucedido no mundo da música. Com isso, surgiu uma especulação na época que Michael seria o artista mais rico do mundo, porque ele tinha uma fortuna que era estimada em 8 bilhões de dólares. E para comemorar o aniversário de 50 anos de Michael, a Sony BMG lançou a coletânea interativa King of Pop, que contava com a opinião dos fãs de todas as partes do mundo para selecionarem as faixas que entrariam no álbum. E ainda em 2006, Michael se mudou de Bahrein para Dublin, na Irlanda, e continuou a gravar e começou o que seria seu próximo álbum e que seria lançado pela gravadora independente Two Seas Records. Mas o lançamento do novo álbum foi adiado para o segundo semestre de 2009. This Is It era para ter sido uma série de 50 apresentações que começariam no dia 13 de junho em Londres, e todos os ensaios que foram feitos para a turnê foram gravados, e com mais de 100 horas de gravações foi o que deu origem ao documentário This Is It. Mas infelizmente no dia 25 de junho de 2009 surgiu a trágica notícia de que Michael tinha sofrido uma parada cardíaca em sua casa em Los Angeles. Os serviços de emergência socorreram o cantor na tentativa de reanimá-lo, mas como Michael se encontrava no estado de coma profundo, ele foi levado para o hospital, mas ele não resistiu. E o que causou sua morte foi overdose de fármacos devido ao anestésico Propofol que ele tinha tomado algumas horas antes de dormir. Sua morte teve repercussão no mundo todo. A despedida de Michael aconteceu no dia 7 de julho de 2009, onde primeiro o corpo foi levado para uma cerimônia particular, somente para familiares e amigos íntimos, e só depois o corpo foi levado para um ato público, onde 17.500 pessoas participaram do tributo. E como as emissoras de televisão do mundo todo transmitiram o funeral, especula-se que cerca de 2 milhões de pessoas assistiram pela televisão. E esse foi o resumo da espetacular vida do rei do pop, Michael Jackson. É claro que no meio dessa história toda pode ter algo que nós não comentamos, mas isso se deve ao fato de que são muitos detalhes e que se nós fôssemos contar exatamente tudo o que aconteceu na vida de Michael, seriam muito mais vídeos e bem mais longos. Mas nós, aqui do canal Genial, esperamos de verdade que você tenha gostado, porque essa série foi feita com muito carinho para você. Então, se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal Genial se ainda não for inscrito. E se quiser continuar conversando sobre os diversos mistérios do mundo, clique em um desses vídeos que vão aparecer para você no final. Então, nos falamos no próximo vídeo.